global. Identificação global, unifica todos os documentos em uma só, facilitando a localização de qualquer indivíduo ao redor do mundo. Além disso, podemos monitorar a qualidade da saúde da população e prevenir qualquer epidemia. Olha só. Caramba. Mas o quê? Você estava pesquisando que talvez uma epidemia pudesse forçar esse tipo de controle? O que você estava pesquisando na época? Cara, eu leio isso há muitos anos, né? Ah, é? Sobre essa temática, assim. E eu mesmo fiquei surpreso. Eu tenho um canal no YouTube, né? Por exemplo, que era só de vídeo de viagem. Os vídeos que eu fazia mesmo quando viajava, eu sempre gostei de viajar e tal. Fumando maconha, viajando? Não, viagem mesmo. Viagem. Aqueles canal de viagem, aí o cara fumando maconha e falando, velho, tem de ficar... Vai ter uma pandemia aí um dia e tal. Não, mas viagem. E daí, como eu sempre gostei dessa temática, eu falava com a pessoal, sabe? Né? Eu sou evangélico, então às vezes depois da igreja ia comer uma pizza com todo mundo e eu falava dessas coisas que na maioria das pessoas não conhece, não estudou e tal, né? Que é a parte da Bíblia que fala sobre o final dos tempos. Sobre escatologia e também essa questão geopolítica, de sociedade secreta, de que as pessoas... Não é porque não está na tua área de conhecimento que vira teoria da conspiração. Isso que as pessoas ainda não entendem, né? Então, que não é que às vezes o nosso conhecimento é limitado. Então, isso que eu queria saber, porque eu também já pesquisei muito sobre isso. Tem coisas que são reais e tem coisas que a gente não tem acesso e não sabe, mas existem teorias, né? Sim. O que você pesquisou, assim? O que existe mesmo de sociedades poderosas que meio que controlam o mundo? Então, tem o Bilderberg, né? Que é um grupo... Bilderberg. O que é esse grupo? Como então, eu cito aqui o Bilderberg, inclusive... Ah, então você colocou baseado em muita coisa real e inventou algumas coisas ou não? Não, tem, é ficção, né? Mas tem muita coisa que é real. Por exemplo, né? Uma reunião, eles se encontravam nesse hotel aqui na Áustria, tá? É mesmo? Eu coloquei... Mas não é cada reunião em um lugar diferente? Não, mas há vários anos foi nesse mesmo hotel que eu fiz questão, usei o mesmo hotel? O mesmo hotel, entendeu? Cadê? Eu peguei a foto, mandei pro desenhista, falei, cara, a referência é essa. Caramba! Eu quero que você desenhe esse... Cadê? Eu vi lá na frente, né? Aquele que eles estão saindo do helicóptero. Aqui, ó. Esse que é? Tá vendo? Dá pra ver hotel aqui? Interalpen, Áustria. Esse hotel existe, o pessoal pode dar uma busca agora. E várias reuniões do Bilderberg aconteceram nesse hotel. Esse grupo o que é? É um grupo de políticos, Esse donos grupo, de banco, o que é? E tem gente também da nobreza europeia. É o que a gente chama da tecnocracia, né? Inclusive, o Fórum Econômico Mundial, o Klaus Schwab, que é o presidente do Fórum Econômico Mundial, que foi fundado em 72, se não me engano, ele era membro do Bilderberg, ele fazia parte do Bilderberg. Então, na verdade, o Fórum Econômico Mundial é uma front em inglês, assim, é uma fachada do Bilderberg, tá? Como assim? O que a gente precisa entender é que, assim, eles não querem aparecer, não querem chamar atenção pra eles. Não. E eles trabalham, vamos dizer, imagina uma cebola, né? Que tem várias camadas. Camadas que vão, né? Você tem um círculo interno e daí você tem um círculo... Você tem Você tem o core, daí você tem o primeiro em volta, depois você tem o segundo em volta, o terceiro... E eles trabalham dessa forma, compartimentalizando, inclusive, para as pessoas... Tem gente que acha que é insider... E não é insider. Ele é simplesmente um operativo deles, entendeu? E essa estrutura é tanto das organizações como internamente, por exemplo, né? A organização jesuíta, né, que foi fundada pelo Inácio de Loyola, a ordem jesuíta já tinha esse mesmo esquema de, por exemplo, você só conhece 2 pessoas acima de você. Então você não sabe quem está acima de você. Você não sabe quem está na hierarquia, você não sabe quem está no topo da hierarquia. E é assim que funcionam eles também? Por exemplo, né, o Adam Weishaupt, que fundou, né, na Illuminati lá na Bavária, na Alemanha, no século XVIII, ele estudou na Universidade de Ingolstadt e ele se formou em Direito e ele era jesuíta. Mas ele era um cripto-judeu, né? Era uma família judia que se converteu meio de fachada para o cristianismo e passou a ordem jesuíta, que
é o braço armado da Igreja Católica, né, que foi expulso de vários países, inclusive o próprio Inácio de Loyola, quando ele conta que ele teve uma revelação, mais ou menos como Maomé também, meio que, né, como Joseph Smith, esses caras que dizem que tiveram uma revelação assim, e é uma sociedade secreta, entendeu? O que a gente tem que desmistificar um pouco, né, porque basicamente é o que é isso, as pessoas não querem que você saiba. Então, por que os órgãos de inteligência nos países, o MI6, né, a CIA nos Estados Unidos, todos, a origem deles são em sociedades secretas. Por exemplo, a origem da CIA é a Sociedade Skull and Bones, lá em Yale. Ah, é? Que foi fundada no século XIX, 1830, por aí. Então, assim, por quê? Porque que melhor para espionagem do que segredo, do que saber, né, preservar segredo, do que trabalhar com inteligência. Então, por exemplo, John Dee, que era um mago, né, na Idade Média, que era o conselheiro da primeira rainha Elizabeth na Inglaterra, ele é o 007 original. O Ian Fleming se inspirou nele e no Aleister Crowley, que foi um bruxo do século passado, né, o cara que influenciou os Beatles, Rolling Stones, o Raul Seixas, Paulo Coelho, né? Mas o John Dee, ele assinava 007. O quê? Que quer dizer two ball cane, 2 bolas e cana. A cana é o 7. Cana? Em referência a cana de bengala, tá? Que em inglês cane é uma bengala, mas o 7 tem esse desenho de uma bengala. Mas por quê? Então, porque faz referência ao Tubal-Caim. Tubal-Caim era, na maçonaria, é um dos pais da maçonaria, né? Além do Hiram Abif, entendeu? Que quando você lê biblicamente, é o cara que começou com metalurgia, com o que você lê no livro de Enoque. Tô pegando um monte de referência aqui, mas enfim, que a história é assim. O livro apócrifo, né? Mas apócrifo, mais que os discípulos conheciam, né? Pedro cita, Judas cita no livro de Judas, né? Toda a questão que o livro de Enoque ele é muito escatológico, então alguns teólogos acreditam que durante a Septuaginta eles não quiseram traduzir e incluir no cânon, né, o que virou a Bíblia, que é a Bíblia que a gente porque ele é muito messiânico, ele já aponta muito para Jesus. Então na época os judeus que traduziram do hebraico para o grego ficaram né, não quiseram, mas por exemplo na Bíblia etíope o livro de Enoque faz parte do cânon. E ele fala basicamente de revelações do futuro. Fala do futuro, mas também ele fala da questão, por exemplo, dos Nefilins, né? São os anjos. Os filhos dos... São os filhos dos anjos com as humanas. Não. Os gigantes são os filhos dos Nefilins com as mulheres humanas, Peraí. Então... Nefilins o que são? São seres, são anjos que se rebelaram contra Deus, né? Quando você lê no livro de Enoque que 300 desceram no Monte Horebe, né? E que eles deram tecnologia para o ser humano, vamos dizer assim, né? Então, tem até a relação, o que cada anjo deu. Exato. Então, assim, droga, farmacopeia, tá? O uso de droga como alucinógeno para romper o véu dimensional. Não é à toa que a Bíblia, o mesmo termo em grego para droga é para feitiçaria, é farmacopeia. Porque não é à toa que você... por que todo xamã historicamente usa alucinógeno, né? Para isso. Para romper esse mundo espiritual. Exato, você tem contato, porque a nossa glândula pineal, ela produz MDMT, né? Uma glândula do nosso corpo. Eu tomei ayahuasca, ele aciona isso daí. É muito sério, cara, porque você se expõe, você fica vulnerável ao mundo espiritual. Quer dizer, as pessoas já estão, se a gente imaginar que existe, né, obviamente, quem não acredita, né, quem é só reducionista e materialista, não acredita em nada disso. Agora, se você acredita numa metafísica, né, não só a Bíblia, mas toda a tradição religiosa fala que existe, né, outras dimensões espirituais, né? A tal da metafísica. Coexistem, né, com esse mundo. Exato. Com esse mundo da mesma forma que está gente. Passando onda sonora aqui, onda de rádio, a gente não está vendo, celular, não quer dizer que elas não existam, né? Porque a nossa capacidade de percepção, ela não capta essas ondas. Na mesma frequência de luz, né? O nosso olho vê uma frequência estreita de luz, né? O nosso ouvido ouve uma frequência sonora restrita, né? Não quer dizer que essas coisas não existam, né? Exatamente. Mas enfim, então a droga tem sido, por exemplo, na Grécia Antiga, o oráculo de Delfos, né? Você tinha as pitonisas, que eram as profetisas que elas inalavam o odor que saía da terra, de tipo enxofre mesmo, né? Que era a área vulcânica, e elas entravam em transe. E elas profetizavam, e sempre isso esteve ligado com a realeza, com a nobreza, né?
historicamente, né, a nobreza sempre buscou o conselho dessas pessoas, né? E até recentemente, por exemplo, o Ronald Reagan tinha uma astróloga, né? Ah, é? Então, assim, você pode buscar esse caminho, né? Que é um caminho, só que quem que tá falando para você? Né? Você não sabe, né? Você não sabe se... Porque aí que tá, biblicamente falando, Deus, ele não se revela dessa forma para o homem, né? Deus não é um garçom, vamos dizer, que você toma uma bala, você toma alguma coisa e você fala, vem cá, né? Não tá assim para te obedecer, né? Você primeiro que a Bíblia diz que assim é pela fé, e a fé tem uma conotação de humildade, de você entender que eu preciso crer, que não é assim eu que estabeleço, chego aí, né? Então você tem uma para você entrar na presença de Deus tem todo. Imagina se a gente olhar para o sol, algum tempo você já fica cego, literalmente queima a tua córnea, né? Um astro físico mas que emana a luz. Imagina um ser transcendente que criou tudo, que criou toda a natureza, né? Como que a gente se relaciona? E o problema é que o ser humano tenta reduzir, né, a Deus a nossa, né? Então ele transcende. Então eu falo, tem duas religiões no mundo, uma que é isso, que busca Deus dessa forma, e tem outra que adora seres criados por Deus. Hierarquias espirituais que querem adoração, porque adoração é energia, tá? Da mesma forma que dinheiro é energia, adoração é energia. Eles se alimentam disso? Se alimentam disso. O apóstolo Paulo fala que atrás de toda estátua tem um demônio, né? Demônio em grego é daimon, é inteligência, né? É uma entidade de inteligência, é um programa, como se fosse um programa de computador, né? Não sei se a gente usar essa metáfora de computador. E então, ele quer ser adorado para... se a gente ler, por exemplo... Qual que foi o pecado de Lúcifer? Que foi criado, era um ser perfeito, né? Maravilhoso, tinha instrumentos no corpo, pedras preciosas, né? Quando a gente lê sendo descrito em Isaías, né? Em Ezequiel, foi a ubris, foi o pecado, foi o que? Ele queria ser maior que Deus, né? É o que a tipologia, né? na mitologia grega é Prometeu, né? Que se rebela e rouba o fogo dos deuses. Então... a gente pode cair nessa mesma questão. Quando o homem se acha Deus, né? Quando fala, não, toda a realidade, né? Eu reduzo toda a realidade ao meu pensamento. Eu estou aqui na Terra, sei lá, há 20 anos, 30, 40 anos, eu sei de tudo. Né? E isso, a gente incorre no mesmo pecado, né? O pecado E o pior, e daí quando eu quero manipular a realidade, isso é magia. Pode ser usado através da tecnologia ou através de... Porque a tecne, né, o conceito de tecne é qualquer conhecimento que você aplica para chegar a algum fim. Então a gente tem hoje em dia, né, um paradigma moderno que tecnologia é algo que envolve computador. Não, é uma sabedoria, é um conjunto de sabedoria que você aplica em alguma coisa. Não necessariamente numa máquina. Não. Então magia é uma tecnologia. Ah, é? Entendeu? Tem o livro de Salomão. Depois a gente vai voltar pro Bilderberg, tá? Que a gente tá fazendo... aqui não me para que senão você me deixa... Vamos nisso, o trem descarrilhado aqui. Vamos... Mas a Clavícula de Salomão, tá? Que é um livro que não é de Salomão, da autoria, não? Mas, não. É um livro da Baixa Idade Média, mas assim, porque tem na tradição judaica, né, talmúdica, que inclusive na própria Bíblia a gente sabe que Salomão, ele começou bem, mas ele terminou muito mal, ele meio que apostatou, né, ele se deixou ser, né, assim, no começo da história Deus fala, olha, eu te dou, né, pede alguma coisa aí que você quiser, e ele pediu conhecimento, e Deus se agradou disso, em vez dele ter pedido, né, riquezas, mulheres e tal, ele falou, não, então porque você pediu conhecimento eu vou te dar as outras coisas, mas o que acontece?